E aí, tudo bem com você? Trabalhar sozinho às vezes não é fácil, não é, é meio complicado, porque às vezes a gente não consegue se organizar direito, outras vezes a gente fica perdendo um tempinho aqui, fica perdendo um tempinho ali, e quando vê, passou muito tempo, a gente perdeu muito tempo. Não é fácil muitas vezes a gente se planejar sozinho quando vamos trabalhar sozinho. Agora imagina quando vamos trabalhar em dupla, em trio, em quarteto ou quem sabe então com uma equipe de mais de 10, de 15, 20, 30, 40 pessoas. Aí mesmo que fica muito desafiante. Porque uma pessoa fala A, a outra pessoa entende B, um outro responde X e um outro pergunta Y. Meu Deus do céu, vira um Deus nos acuda. Você já brincou de telefone sem fio? Onde uma pessoa está aqui no começo da fila, tem várias pessoas no meio e tem uma outra pessoa aqui no final da fila. Então a primeira pessoa aqui ela passa uma informação para a segunda. Um exemplo, a pessoa passa aqui, hoje o dia está muito bonito. E daí ela começa a passar informação de pessoa em pessoa e elas vão falando no ouvido, né? De pessoa em pessoa, até que chegar no final a pessoa vai falar para a primeira pessoa qual foi a informação que chegou lá. E ela vai falar o seguinte: o pirulito rosa de hoje é muito gostoso. É geralmente isso que acontece nas empresas. A informação ela acaba sendo um telefone sem fio no meio de tantas pessoas, no meio dessa organização, dessa comunicação que não funciona. E não importa se vocês têm grupo de WhatsApp, se vocês mandam e-mail para todo mundo, ainda assim continua não funcionando. E esse Deus nos acuda parece perseguir a gente pela eternidade. Você deve estar se perguntando nesse momento: e tem solução isso? Tem solução isso? E é disso que eu vou falar para você agora. A solução é a seguinte, gente: fazer reuniões. A maioria das equipes, a maioria das empresas não tem reuniões periódicas, reuniões regulares. Mas não é simplesmente reunião. Quando eu falo em reunião, você deve pensar: ai, aquelas reuniões chatas, intermináveis, que não chegam a lugar algum. E é isso que eu quero compartilhar com você. Como fazer reuniões produtivas e que deem resultado e que dê motivação em você continuar. Porque provavelmente você já começou a fazer reuniões e essas reuniões pararam, deram em quase nada ou deram em nada e a própria equipe desanimou, desmotivou. E hoje quando você convida alguém para fazer reunião, as pessoas já pensam: ah, para que eu vou lá perder o meu tempo se isso aí não vai dar em nada e a gente não vai continuar a fazer reuniões? Então vamos lá, existem 3 regras básicas para você ter uma reunião mega produtiva e que as pessoas se animem a voltar para as próximas reuniões. Preparado? Papel, caneta na mão aí, vamos lá então. A primeira dica é: coloque um tempo de início e um tempo de fim para a reunião. Porque se você não colocar um tempo de início e fim para a reunião, vocês vão começar a discutir de futebol, vão falar: ah, porque o Neymar é caicai, porque o Tite mexeu errado no time, porque poderia ser diferente o resultado da Copa do Mundo, mas não foi. E isso vai fazer com que vocês percam tempo. Por isso que tem que colocar tempo de início e fim, para que vocês fiquem olhando para o relógio e não percam tempo com assuntos desnecessários. Se vocês geralmente as pessoas fazem o quê? Colocam somente hora de início na reunião. E a reunião ela fica interminável, vira um bate-papo, começa a falar do programa de TV e aí vira uma perda de tempo total. Quando vocês viram, passaram 3, 4 horas. Eu mesmo já participei de reuniões de ficar 4 horas trancado dentro de uma sala com um monte de gente e a gente parece que só perdeu tempo lá. Então você não quer mais voltar para esse tipo de reunião. As pessoas não gostam, detestam isso, porque é uma perda de tempo, é um tempo jogado fora. A segunda regra é: vá para a reunião com um tema. Qual será o foco da reunião? Qual será o assunto a ser discutido? Então vamos lá, recapitulando. A primeira, tempo de início e fim da reunião. E a segunda é: vá com um tema foco. Qual será o assunto a ser discutido na reunião? Senão você vai discutir vários assuntos que não têm importância para aquele tempo que foi determinado para resolver aqueles assuntos. E a terceira é: saia com ações
práticas para fazer. Não adianta você marcar um tempo de início e fim, você ir lá discutir um assunto se você não colocar a mão na massa para resolver o que precisa ser resolvido referente àquele assunto que você tratou na reunião. Então, tem sim que sair com ações práticas, para que numa próxima reunião você vá dar resposta para as pessoas, quais foram os resultados que obtiveram, como que foi realizar aquelas ações e quais serão as próximas ações a serem feitas. Então vamos lá, recapitulando geral agora, tempo de início e fim. Esse tempo, ele precisa ser respeitado, a reunião ela precisa começar e terminar pontualmente naquele tempo que foi determinado. O tema da reunião precisa ter muito foco. Uma dica que eu dou para vocês, uma dica extra é: eleja alguém que vai ser o advogado do diabo na reunião, que é aquela pessoa que fica chamando a atenção de todo mundo. Olha, você perdeu o foco, o nosso foco é falar sobre o assunto X. Olha, você perdeu o foco. Olha, nosso tempo está acabando. Olha, já passou 5 minutos. Vamos lá, foco, pessoal. Eleja uma pessoa que ela fique dando o direcionamento da reunião, que ela fique só pegando no pé de vocês, até que vocês aprendam a ter uma reunião produtiva, com foco, com tempo e com ações. Então respeite o tempo, respeite o tema e não esqueça jamais de sair com as ações práticas, porque é elas que vai motivar com que as pessoas voltem nas próximas reuniões. Colocando em prática essas 3 regrinhas, vocês vão ter reuniões muito mais produtivas, reuniões em que quando você vai convidar as pessoas para uma reunião, elas não vão começar, de novo, aquela coisa chata, ficar a tarde inteira, ficar o dia inteiro numa sala de reunião para que não aconteça nada, e isso vai acabar na sua empresa. Quando você convidar as pessoas para uma reunião, ela vai saber que vai durar aquele tempo, que tem um início, que tem um fim, que tem um foco e que tem resultados. Um grande abraço e tá esperando o que para colocar em prática? Bora lá, chama a galera aí para a próxima reunião, já marca a data agora!